Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live com convidado aqui do Método LCD. Nesse bate-papo de hoje com a convidada queridíssima Carla, a gente vai aprender como é possível tornar mais leve o processo de educar crianças e filhos e qualquer processo educacional, né? Vamos entrando. Eu copiei o título, mas ele não copiou. Vou ter que escrever tudo de novo. Eu sou a Tamires Cortá, para quem não conhece, criadora do método LCD, que te ajuda a encontrar as raízes emocionais das doenças para viver sem o incômodo das dores. E tem muitos cuidadores, pais, mães, que têm dores no processo educacional, né? Então, vamos ver como que a gente pode tornar mais leve o processo de educar filhos, como tornar mais leve e aliviar dores, né? O processo de educar crianças. Para quem já está por aí, pega o aviãozinho, chama todo mundo, para a gente avisar que a gente está aqui ao vivo, que a gente sabe que as redes sociais não entregam para todo mundo, né? A gente tem que chamar o pessoal e aliviar dores. Gente, eu estou escrevendo o título até agora, tá? Peraí. Do processo de educar crianças. Do processo de educar, né? Tá bom. Não ficar muito grande. Pronto. Aí. Vamos lá então, né, gente? Bater um papo aí no domingão à tarde. Cadê nossa convidada? Será que ela já entrou de novo? Nossa convidada ainda tá chegando. Então, para quem não conhece o método LCD, faz parte da minha formação de educação física, de terapeuta da leitura biológica e de buscar para mim alívios de dores corporais, porque eu tenho um problema de coluna muito grande e não encontrei esse alívio de dor só na fisioterapia, só na academia. Tive que ir buscando a união de várias coisas aí para aliviar minhas dores. Eu imagino que tenham muitas pessoas aqui com dores recorrentes, com dores que não resolvem com os remédios, dores de não conseguir educar os filhos, dores de não conseguir dar conta de tudo, né? Nós estamos nessa fase da humanidade, eu acho. Dor de não conseguir dar conta de tudo. Mas a Carla vai nos ajudar a olhar pelo olhar educacional, olhar também da biologia, ela como professora, vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor todo esse processo. Vamos lá. Carla já chegou. Nossa, eu tinha separado meu remédio para marcar o tempo. Meu remédio, gente. Hoje minha cabeça acho que não tá funcionando. Tinha separado meu relógio para marcar o tempo. Aí ela. Oi, tudo bom, Agora gente? sim, começando de forma verdadeira. Caiu aí, sem Sim, problema. caiu. Tudo bom? Seja bem-vinda, Carla, ao nosso bate-papo. Muito obrigada por ter Obrigada. aceitado o convite. Gente, Valeu, para quem não Tamires. sabe, eu não conheço a Carla pessoalmente, conheço, na verdade, há muito pouco tempo, por conta de uma live que ela fez com uma amiga nossa em comum. E eu não vejo problemas em falar aqui, a nossa amiga é a Cleo, que faleceu há pouco tempo. Eu já fiz uma live sobre o luto e falei muito da Cleo aqui no meu processo de luto. Como eu estou aprendendo a digerir o luto, que eu achava que eu não tinha problema nenhum com luto. Eu, espírita, que nasci em berço espírita, que falo de reencarnação, de desencarnação para tudo quanto é lado. É, Até que tive dores profundas aí num processo de luto. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi, de uns anos para cá, a ver sempre o lado positivo das coisas. E a Carla estar aqui é o lado positivo aí da união com a Cleo nos nossos relacionamentos, né? Não sim. sei se a Cleo não tivesse falecido, se eu iria lá caçar as lives para trás e achar a live com a Carla, conhecer o trabalho dela. Mas eu sei também que se a gente tivesse que se encontrar, a gente se encontraria de alguma outra forma, né, Carla? A minha Sim. história com a Cleo mesmo, ela foi acontecendo de várias formas, assim, que
A vida foi colocando a gente em situações que ou era para encontrar ou era para encontrar. Tipo assim, não tinha outra opção. É muito, muito legal a gente ver esses detalhes da providência divina, né? Para quem acredita em Deus, de E é como que as coisas. Pode falar. interessante que eu também conhecia a Cleo. Lógico, a gente se conhecia de vista na biologia. Fazíamos algumas disciplinas juntas, mas poucas, e não tínhamos nunca conversado. E eu passei por um momento de muita dor emocional, e ela trouxe a proposta de fazer um grupo de teatro na biologia, que era muito assim, era realmente um tratamento, porque eram monólogos, e ela deu a liberdade para a gente escrever os nossos monólogos, e eram só mulheres, né? Então, assim, foi um processo de, acho que uns 2, 3 meses, que deu uma mudada na minha vibração, no estado emocional que eu estava. Agora, você falando que eu lembrei desse processo. A Cleo fez esse processo de cura emocional comigo, das minhas dores. Foi assim que ela entrou na minha vida. Olha que legal. Que bacana. Na minha também. Eu tinha terminado uma palestra e numa fase muito depressiva que eu estava, e ela me chamou para fazer parte do congresso americano que ela estava trazendo para o Brasil, isso antes da pandemia. E para mim aquilo ali foi uma resposta muito preenchedora, assim, de um vazio que estava, tipo, vai lá, Tamires, o que você está fazendo é bom, porque quando a gente lida com coisas novas, e eu acho que você vai falar um pouco disso aqui, do seu processo de educar atualmente, quando a gente lida com coisas novas, a gente cansa de levar crítica. Por mais que a gente acredite naquilo, de tempo em tempo, parece que a gente dá umas baixas, assim, que a gente fala, ai, será? Uhum. Tá todo mundo indo contra, mas quando a gente fala todo mundo é porque a gente tá triste, a gente tá desanimado, porque na verdade sempre tem alguns que apoiam, mas quando a gente Sim. tá triste a gente só consegue ver o que tá ruim. E aquilo também apareceu nesse processo e foi um dos pontos que a natureza, a providência divina, você pode chamar o nome que você quiser aí, você que está ouvindo, mas que Uhum. aparece na nossa vida para te dizer assim: força, vai lá, continua seu caminho. E você vai ter os resultados que você está buscando. E ela apareceu, e pelo visto ela apareceu na nossa vida do mesmo jeito, né? Que É, bacana. é isso mesmo. Ai, que bom, gente. Então, dando continuidade aqui no nosso conteúdo, fazendo elo com a nossa queridíssima Cleo, que receba as nossas vibrações onde você esteja, porque você é demais de amada, né? Por nós e por muitas outras pessoas também. E na live da Carla com a Cleo, eu conheci um pouco do trabalho da Carla de educação. Eu conheço a escola, eu não conheço a escola especificamente, né? Eu conheço o trabalho do Vantuil de Freitas, que ela está presente hoje. Aí eu queria que você contextualizasse um pouquinho isso aqui também para a gente, mas só me apresentando para os seus seguidores e por que que eu chamei a Carla aqui, né? Tipo, eu trabalho com dores físicas, educação física, o que a Carla está fazendo aqui? Então, para vocês entenderem que o meu trabalho, gente, do método que eu criei de liberação consciente da dor, você só vai conseguir sair da recorrências de dores, quaisquer que sejam, quando você entender as raízes delas. Quando você entender por que aquela dor apareceu, o que o seu comportamento tem em relação com aquela dor. E quando a gente fala comportamento, por que eu trabalho mais do que faço exercício? Por que eu cuido mais de filho do que trabalho? Por que eu faço mais exercício do que trabalho ou cuido de filho? Cada um vai ter uma prioridade na vida de acordo com as suas emoções. E entender isso é o que vai te fazer caminhar com leveza para aquilo que é importante para você. Mas a gente sabe que o processo de criar filhos é algo instintivo. A partir do momento que você gera um filho, mãe, pai, o que seja, você tem um instinto de sobrevivência de fazer aquele serzinho, aquele ser vivo, vingar, dar frutos, crescer. Então a gente acaba aqui fazendo meio que por obrigação, meio porque tem que fazer. E historicamente era ainda mais forte isso de que você tem que constituir uma família, que você tem que ter filho. Carla, você tem filho? Nem perguntei isso para você. Não, não, não tenho. Olha só, a Carla foi por um caminho emocional de não escolher ter filho por motivos XYZ.
Eu estou num caminho emocional também de escolher não ter filhos até este momento, pelo menos. E tem motivos de sobrevivência para isso, gente, dentro de nós. Eu e a Carla, a gente já está numa fase de mundo, eu não sei a idade de todo mundo que está aqui assistindo, se vocês quiserem colocar de onde vocês são, a idade que vocês têm, colocam aí no comentário. Porque a gente já está numa fase de que assim, não, eu não quero ter filho agora e está tudo bem. Mas até pouco tempo atrás não era tão assim, não era tão livre, né? Era como se fosse uma obrigação. Você tem que casar, você tem que ter filho para ser alguém na vida, podemos dizer assim. E isso vai se tornando pesado pra gente. E tudo que a gente faz na nossa vida com esse senso de muita obrigação, de que eu tenho que fazer, tem que estar dentro daquela caixinha que me ensinaram, acaba gerando dores, acaba gerando tensões. E se você não entender a raiz disso, aí eu vou fazendo todo o paralelo com a Carla enquanto ela estiver trazendo o conteúdo aqui de como ela trabalha. Você pode fazer fisioterapia, você pode tomar remédios, você pode ir para musculação, que dificilmente você vai sair dessa recorrência de dores, porque internamente existem coisas aí que você não está querendo fazer, não concorda por algum motivo, mas a sociedade falou que você tem que fazer por alguma coisa, por algum motivo, e você acaba fazendo. E uma das coisas que a gente vai trazer aqui, já para adiantar para vocês, que eu acho muito interessante, que é o sistema que a Carla trabalha, que não tem aquela prova tradicional que a gente conhece para as crianças. E isso é algo que traz muita insegurança para os pais. Mas como assim que meu filho vai aprender sem prova? Ou como assim que eu vou aliviar minha dor sem remédio? Como assim que eu vou fortalecer a minha musculatura sem um exercício tradicional, igual a Tamires fala? Então aí a gente vai unindo as informações para vocês entenderem a importância de conhecer as nossas emoções para ter qualidade de vida. Então, Carla, se apresente, por favor, fale de você um pouco, a Carla, depois você fala aí do seu lado profissional, e aí a gente vai trazendo o gancho de como você trabalha atualmente, que eu vejo como uma forma muito inovadora e que pode trazer muita leveza para o nosso dia a dia, que é tirar o padrão educacional da caixinha. Só isso daí é capaz de aliviar dores, gente. Sim. Bem, boa tarde a todos. Eu sou a Carla. Eu formada em biologia, né, pela UFMT. Sempre fui uma pessoa apaixonada pela natureza, pelos seres vivos, pela defesa do ambiente, do planeta e assim por diante. Você pede para eu falar da Carla separado da minha vida profissional, eu acho que eu não sou capaz. Porque sempre esteve dentro de mim essa coisa ligada ao ambiente. E depois que eu tive contato com a oportunidade de ensinar algo a alguém, aí eu não quis mais parar. Foi algo assim transformador. Então, eu percebi que é assim que eu aprendo, ensinando é que eu aprendo. E quando a gente consegue aprender dessa forma, você não consegue parar de repassar o que você está aprendendo. Eu falei em ensinar, né? Mas até esse termo é questionado hoje, né? Então, ao longo da nossa conversa, vocês vão entender o que, para mim, pode ser o ensinar, né? Mas não é o ensinar tradicional. Então, eu sou espírita, né? Que me tornei espírita já na minha vida adulta, digamos assim, com 21 anos, eu reencontrei a doutrina espírita e realmente mergulhei nela de cabeça. Também para superar dores, né, emocionais. Então, eu comecei na doutrina e muito, muito perto eu já comecei na escola, que eu trabalho até hoje, né? Então, o meu crescimento espiritual, de conhecimento da doutrina espírita, cresceu junto com o meu conhecimento do que era ser professora, de quem é a Carla professora. Né? Então, você percebe como está tudo meio misturado? Não tem como falar de uma coisa sem falar das outras, é tudo assim. Né? Então, você me diz aí por onde a gente vai começar e a gente... Eu acho que a gente já pode fazer um gancho com a sua fala mesmo, de não separar. Porque uma das causas, Carla, que eu vejo
desse excesso de tensão que a gente carrega no dia a dia, muscular, essa rigidez, essa sensação de chegar em casa morto, né, de cansaço, ele tem muita relação com o excesso de personalidades que a gente precisa cumprir no decorrer do dia a dia. Uhum. E até pouco tempo atrás, a gente aprendia que tinha que separar, né? Não, eu não levo problemas de trabalho para casa e eu não levo problemas de casa para o trabalho, mas nós somos um só. E hoje eu acompanho congressos de tecnologia que falam que não, o trabalho ele tem que ser acolhedor o suficiente para te entender quando você está com problemas familiares e a sua família tem que ser acolhedora o suficiente para te entender quando você está com problemas de trabalho, porque você é um só. Você não é uma pessoa no trabalho, você é outra pessoa na sua vida pessoal. Então, isso já é um gancho muito bom para a gente trazer o conteúdo do ensinar e do educar, porque eu acho que nós duas compartilhamos a ideia do processo de ensino-aprendizagem, né? Por que que eu não posso só considerar o processo de ensino e entender que alguém aprendeu? Eu preciso verificar se houve o processo de aprendizagem, aí eu já vou pedir para você trazer isso de como que funciona na metodologia que você trabalha, porque semanalmente, Carla, eu faço uma live, faço lives à segunda-feira da leitura biológica. Já já eu falo para vocês sobre a leitura biológica, gente. Mas a tarefa que eu sempre passo no final é a seguinte: vocês vão terminar a live de hoje, vocês vão contar isso para alguém. Vocês vão tentar explicar o conteúdo dessa live para alguém. Que como envolve aspectos biológicos, que para quem não é da área da saúde fica muito mais difícil de entender. Ah, como assim que a inflamação é boa? A inflamação vem para reconstituir a pele, mas ela dói, ela é boa, certeza. E aí eu peço para as pessoas explicarem que aprendeu ali na live para alguém, porque é o melhor jeito de aprender. Sim. E o que você falou, né? Porque eu aprendo ensinando. Então, como que funciona isso na sua metodologia atualmente de ensinar e aprender? Na sua metodologia, que eu falo que é a metodologia que você segue. Eu queria que você falasse o nome, como que foi que você conheceu e tudo mais, e como que isso pode ser útil na vida dos pais, na vida da nossa sociedade brasileira, essa visão diferente de aprender aí, que não é o seu filho, a sua criança ou a criança que esteja aí sob a sua responsabilidade não vai ter os problemas dela resolvidos se ela só estiver na cadeirinha na frente do professor, o professor falando. Por que que não vai, Carla? O que que acontece? Pois é, porque às vezes pode ter ali um universo, né, dentro da criança naquele momento entrando em ebulição e ela não está preocupada com a raiz quadrada. É a última coisa na cabecinha dela naquele momento, né? Se ela vai estar colocando o artigo no lugar certo ou assim por diante. Então, existe aí um ser vivo, pulsante, naquela carteira. Né? E se você tendo uma sala com 40, são 40 mentes que estão fervilhando ali, às vezes cada uma com um assunto diferente. Então, o professor ficar parado lá na frente, falando, e ser capaz de fazer com que todos estejam ali totalmente focados com ele, talvez ele consiga por alguns segundos, minutos, mas não por 45, com certeza. Né? Então, hoje, eu dentro da sala de aula, eu não consigo dizer que eu trabalho com uma só metodologia ou com uma só frente, né, de pensamento, uma linha de pensamento. Porque, por mim, passaram muitas. E eu acho que o que eu faço hoje é um pouco de cada coisa. Então, assim, hoje eu não ensino, eu não dou aula, né, no sentido tradicional. Acho que já tem uns 3 anos que eu já não dou aula tradicionalmente. O aluno tem capacidade de aprender. Ele pode ainda não saber. Então, o que eu tento fazer é dar autonomia para que ele escolha o que ele vai aprender de acordo com o seu gosto, do que ele gosta, porque tem que ter esse gostinho. Você não vai comer um prato inteiro de uma coisa que você não gosta. Então, você tem que ter aquele desejo, né? E aí, a partir disso, tentar ajudá-lo a encontrar a forma como ele aprende melhor. Às vezes vai ser estudando sozinho, às vezes vai ser
em dupla, às vezes vai ser lendo, às vezes vai ser fazendo resumo, às vezes vai ser fazendo um mapa mental ou assistindo uma videoaula. Mas o aluno é que vai aprender, vai tentar sacar qual é a sua. Para isso, a gente tem algumas dificuldades, que é a criança que não tem nenhuma autonomia. Desde dentro de casa, onde tudo é dado de bandeja para ele, desde do seu emocional, onde ele não precisa de muito empenho para ter ali uma descarga de adrenalina ou dos hormônios da felicidade, que às vezes com um clique de botão, né, passando ali, ele vai ter essa satisfação. Então, ele não se empenha em algo que às vezes demora um pouquinho mais para ele ter essa satisfação. E aí, essa criança chega em sala de aula e ela quer que você dê aula. Então, você também tem que desconstruir isso na cabeça desse aluno. Porque ele não se sente capaz, muitas vezes, de aprender sozinho. Porque ele ouve dos pais, ouve dos colegas, você é burro. Não adianta. Você não consegue. Né? Às vezes não está dito diretamente, mas está dito nas entrelinhas. Né? E a criança, ela percebe, ela não é boba. Então, É tipo aquela fala, ai, mas de novo essa pergunta? Já expliquei 10 vezes, você não entendeu ainda? Uhum. Eu comecei a dar aula no estado essa semana, né? E coloquei lá nas minhas regrinhas, né? Não existe pergunta idiota. Aí, como assim, professora? Não existe pergunta idiota, porque são as perguntas que movem o mundo. Se você me perguntar 10 vezes, eu vou ter que te explicar 11. Se você me perguntar 12, eu vou ter que te explicar 13, porque de alguma forma eu não estou te alcançando. De alguma forma eu não estou conseguindo te ajudar, né? Então, você colega, você pode achar que a pergunta dele é boba, mas para ele aquilo é importante, ele precisa saber. Então, proibido rir do coleguinha na hora da pergunta, né? E também não vou Sim. permitir que ninguém ria de você quando você tente responder. Porque o erro é o primeiro passo para o acerto. E ó, já fazendo um gancho com essa sua fala, para adultos que estão aqui assistindo, como é importante a gente se policiar, se observar nas ações, porque as crianças repetem tudo, né? De Sim. quando a gente está em meio de amigos, em meio de familiares, e alguém está contando alguma coisa e outra pessoa vai lá e pergunta algo que ela não entendeu, e você até mexe na cadeira e fala assim: Aff, véi, olha essa pergunta. Pelo amor de Deus. Gente, É. se você se indigna com o tipo de pergunta que alguém está fazendo, se você acha que aquilo é uma pergunta fora de necessidade, o seu filho, o seu adolescente, a sua criança que estiver do seu lado, vai repetir o mesmo comportamento. É muito importante que isso esteja claro para todo mundo que está aqui. E eu e a Carla, a gente se importa muito com isso, de que a nossa comunicação seja efetiva. Então, eu deixei os comentários abertos aqui para a gente ter a certeza de que vocês vão sair daqui com a ideia minimamente entendida do que a gente está querendo passar. Então, tá aí nos comentários. Se vocês não estão concordando com o que a gente está falando, coloca no comentário. Mas como assim a criança vai repetir? Mas como assim? Pode colocar aí que a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível. E tem alguma explicação biológica para isso, Carla, que você tenha visto aí nos cursos, nas referências que você estuda sobre essa questão da criança, do adolescente repetir esse comportamento, que às vezes a gente não leva ele em consideração. Uhum. Existe aquele, acho que eles chamam de neurônio espelho, né, que faz a gente repetir. Esse é o automático, né? Mas eu confesso que eu ainda estou em processo de aprendizagem da parte biológica que está por trás do cognitivo. Então, agora, semana que vem, próximo final de semana, eu estou começando uma pós em neurociência aplicada à educação. Porque eu comecei a perceber que eu estava encontrando os problemas, mas eu não estava entendendo qual era a fonte, a raiz do problema. Porque eu já consigo acessar
A causa, quando às vezes é o emocional ligado à família, quando às vezes é o emocional ligado a um bullying dentro de sala de aula, ligado ao emocional de baixa autoestima mesmo, né? Às vezes Uhum. do espírito que traz algum trauma, alguma coisa nesse sentido, mas ainda me falta esse conhecimento da causa biológica, né? E agora eu vou atrás disso. Sim, eu vou trazer aqui a visão da medicina germânica e com as formações que você tem, você pode falar, concorda ou discorda, não tem problema nenhum você discordar aqui ao Tranquilo. vivo, tá? Na visão da medicina germânica, gente, deixando claro que a leitura biológica, que eu trabalho, que eu sou terapeuta da leitura biológica, ela é uma vertente da medicina germânica, ela se baseia na medicina germânica, para você ajudar as pessoas a entenderem essas relações biológicas com as emoções. E na medicina germânica, o que, que o Hammer traz para a gente? Que todo sintoma biológico ele tem o seu correspondente emocional para garantir a sobrevivência. Aí é muito parecido com a constelação familiar. Por exemplo, quando a gente faz alguma coisa em lealdade ao clã. Então, quando uma criança, um adolescente repete um comportamento do pai, da mãe, a gente pode seguir um pouco dessa linha de raciocínio de sobrevivência. Eu faço por lealdade para garantir a minha sobrevivência, porque no meio animal você ser diferente é sinônimo de Exclusão. exclusão. Exclusão de um bando no reino animal é sinônimo de morte. Morte na Simples certa. assim. Morte. E para um ser humano, gente, você não precisa morrer fisicamente para estar morto. Porque a gente tem processos de doenças, depressões, que você está morto para a vida. É aquele comportamento automático que você levanta, não sabe por que você levanta, você trabalha, não sabe por que você trabalha, você estuda, você não sabe por que você trabalha, ou porque você estuda. Então, isso é vida. Aí você tem problemas respiratórios, por exemplo, aí o Hammer explica as questões de pneumonia, bronquites, que quando não consegue segurar o ar ou tem problemas para fazer essa troca de gases, é porque você está com dificuldades de identificar a sua própria vida, o que é vida para você. Faz sentido para você essa explicação, Canhão? Não, super, né? Esse comportamento de bando é perfeito. A gente vê isso muito assim da questão é, de querer fazer parte. A gente fala muito isso, né? Então, a hora que a Sim. gente conhece os pais dos alunos, muitas vezes a gente entende completamente o comportamento daquela criança. Né? Faz todo sentido, não só o comportamento, mas as dificuldades, a baixa autoestima ou a alta autoestima. Então, tá muito dentro do que a gente vê no dia a dia, dentro de uma escola mesmo. Né? Uma das coisas que a Sim. gente faz, agora até por conta da pandemia a gente parou, mas era algo que a gente fazia com frequência, era visitar os alunos. Né? Então, a gente marcava o Em dia casa? em casa, 6 da manhã, Olha. a gente batia. Não, 6h30, né? A gente batia na porta do aluno. Então a gente mandava recadinho antes, né? Avisando que nós iríamos. De dois em dois, como mandou Jesus, né? A gente ia até a casa do aluno. E era uma delícia. A gente geralmente era recepcionado com café, né? E ali a gente entrava na casa do aluno e podia ver o ambiente doméstico. Tava ali o pai, tava a avó, que às vezes estava deitada no sofá, porque tá lá em tratamento domiciliar, né? Tá em home care, ou então você senta na sala, que é a cozinha, que também é o quarto do aluno. Então, você começa a ver da onde que vem aquele serzinho que chega na sua sala de aula às 7 horas da manhã. O que ele está trazendo para dentro da sala? Ele tá trazendo tudo aquilo para dentro com Que ele. interessante. Nossa, É, a gente descobriria muita coisa se a gente conseguisse fazer isso, porque em classes sociais diferentes você vai ver estruturas diferentes, não melhores ou piores, mas que geram resultados diferentes, né? Quando a criança ou exato. só tem o contato com a avó, ou só tem um contato com a babá, ou só tem Uhum. um contato com a mãe porque o pai não está presente por N motivos. Então, cada um vai gerar um resultado que você vai entendendo para facilitar ali que estratégia você vai acolher aquela criança. E eu acho que isso liga
com uma fala que você fez, que tem coisas pulsando dentro do ser que está ali na sua frente, aquela criança, aquele adolescente, e às vezes ele Uhum. não quer saber da raiz quadrada. Mas aí eu queria que você elaborasse um pouquinho para a gente sobre isso, Carla, porque o que a gente ouviu até hoje, e se você, nós estamos vivendo uma guerra, gente. Se você pegar filmes de guerra, Primeira, Segunda Guerra Mundial, eu já assisti alguns que falavam assim, não dê ouvido para as emoções, porque as emoções podem te matar. E aí tinha placas assim na rua, como que era a orientação da placa mesmo? Alguma questão de para garantir, esteja atento, esteja vigilante para garantir a sobrevivência. Aí você vive naquele clima assim, né, de o tempo todo pode acontecer algum problema. Sim. Se os pais, e por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a realidade de mãe e pai, quando chega em casa do trabalho, é o quê? Tem que fazer tarefa, tem que arrumar a mochila do menino do dia seguinte, tem que ver se o uniforme está lavado passado, tem que arrumar o lanche. E se der tempo, nesse meio do caminho, eu tenho um relacionamento de casal, se der tempo, eu leio alguma coisa que eu gosto, se der Uhum. tempo, eu faço exercício. E esses três aqui, ó, ter um relacionamento de casal, ler alguma coisa que eu gosto, fazer exercício, ele vai ajudar muito no processo de alívio de dores. Mas cumprir as coisas com os filhos também. Aí, Uhum. se eu não consigo cumprir bem isso daqui, eu não consigo fazer os outros três bem, ou quando eu não consigo cumprir nada, vira uma zona danada, né? E muitos Uhum. pais, eles gastam muito tempo naquela questão de que tem que fazer a tarefa, a tabuada tem que estar decorada, aquela parte mais cognitiva, de que o que tem que Uhum. estar escrito ali na folha, o quanto uma orientação aqui sua como professora, o quanto os pais podem deixar um pouquinho isso de lado de forma segura para investir nessa questão emocional do filho, de uma forma que fique clara para eles que assim, se não investir no emocional, a tabuada também não vai sair. Pode ser que ela saia por uma opressão, né? Eu estou ali te obrigando, senão você vai apanhar. Sim. Mas É. isso não vai ser útil para a vida dele futuramente. Então, eu falei várias coisas aqui, mas se puder falar nessa questão do que está borbulhando ali Aham. dentro e o gasto de tempo com o emocional e com o cognitivo e tudo mais. Hum. Essa coisa do que está borbulhando dentro do aluno, eu acredito que tem de duas a três coisas ali que a gente pode pensar, né? Uma é o próprio espírito ali, o aluno enquanto ser, com seus questionamentos, suas dúvidas. E quando a gente fala de adolescente, isso é potencializado, né, a mil, porque também tem os hormônios, tem a opinião do grupo, que para os adolescentes tem um peso muito grande, né? E aí tem o outro sociedade e o outro família, né? Então, o outro sociedade são ali os colegas que vão estar com ele na turma, os professores, muitas vezes também, né? E aí, a família. Então, ela pode estar bem, mas aí se a mãe foi demitida ontem e falou na frente da criança que ela não sabe agora o que vai fazer, que não sabe como vai pagar a conta, que talvez não vai poder manter na escola, pronto, a criança já não está ali. A criança pode estar bem, mas aí quando ela passou pelo coleguinha no corredor, ele riu da mochila dela, pronto. Talvez já seja o suficiente para ela não estar ali. Então, são muitos fatores. Por isso que a gente também tenta trabalhar o mindfulness, né, que é a atenção plena para o português, como ali uma forma da criança parar. Para e foca no aqui. Vamos lá, vamos respirar, aprender a respirar, né? Então, essa também é uma preocupação que faz parte da Carla professora. Tá, a criança está muito agitada, então peraí. Vamos conversar, o que está acontecendo?
Respira, por favor, respira. Vamos lá. Oi. Vamos lá, respira de novo, até calmar. E, assim, o bom de trabalhar numa escola espírita, o bicho tá pegando, gente, vamos parar de fazer uma prece, pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos fazer uma prece. E eu acho que isso serve para os pais também, né? O pai e a mãe que tá ali com a criança num turbilhão de coisas em casa para resolver e a tarefa não tá saindo como você gostaria, o lanche não tá saindo como você gostaria. Qual que é a orientação, né? Para, Uhum. respira. O que que você consegue fazer agora? É a Uhum. tarefa agora? A roupa vai ficar, a conta para pagar vai ficar, a comida vai ficar. Você vai fazer a tarefa agora, nem que gaste 5 minutos, 10 minutos do tempo que gastar, depois você vai resolver o restante, né? Senão a nossa cabeça, igual da criança, tá ligada nos outros problemas e a tabuada não vai sair, o contexto da É. geografia não vai sair, né? E aí, assim, você citou um perfil de pais, né, que é o pai que está ali preocupado com a vida escolar do aluno, de estar participando, né, de querer olhar a tarefa, de cuidar do uniforme, de ver se a mochila está com todos os materiais que precisam, mas não é a maioria. Hoje a gente percebe que os pais, na sua grande maioria, têm a preocupação com prover. Então, o trabalho, o emprego, o transporte até o emprego, são coisas que ocupam muito e muitas vezes essa parte que você citou fica negligenciada. Então ele nem tempo de saber se o filho dele sabe tabuado ou não, ele tem. Mas a hora que o professor chama na escola para conversar e começa a descrever aquela criança para o pai, ele não conhece aquela criança. E é aí que a gente tem aquela cena que já virou até charge. Como assim que meu filho não tirou não tirou 9? Como assim que meu filho está reprovado? Como assim que meu filho... Ele não é... Ele não é essa pessoa que você está falando. E aí, Eita ele ferro! é essa pessoa. Ele é essa pessoa. Ah, mas eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Sim, o senhor trabalha, o senhor faz isso. Mas se a gente parar para perguntar, às vezes, para esse pai, para essa mãe, quem é o melhor aluno, é o melhor colega, melhor amigo do seu filho dentro da escola? Qual é a professora de matemática dele? Quem que é o professor que ele mais gosta? Ele está estudando o quê de história? O pai não vai saber, porque às vezes só vê o filho no final de semana. O ver que eu estou falando não é de bater o olho, dele estar na vista, é o ver de enxergar. Às vezes vai ser no final de semana, às vezes vai ser uma vez a cada 3 dias. Então, o que eu percebo hoje nas realidades, tanto de escola particular, Tamires, quanto de escola pública, é essa preocupação com o provimento ser muito maior, né? Então, lógico, nós mulheres hoje, nós podemos ser mulheres que saem de casa e trabalham. Os homens sempre fizeram isso. Mas quando se decide ser mãe e ser pai, ou acontece de ser mãe e ser pai, é uma responsabilidade a mais, é um tempo que aí vai ter que existir para sempre na sua vida. De olhar para esse outro ser. E de ter um tempo para esse outro ser, de dedicar a esse outro ser. Então, a gente percebe muitas dores das crianças nesse sentido. E isso às vezes realmente vem para o lado físico, que é a sua área, né? De crianças que começam a ter crise de ansiedade, crianças que começam a ter problemas gástricos já muito cedo, né? Ter gastrite nervosa, um monte de coisas. E as crianças que começam também a se mutilar, a se cortar, né? A se furar, para tentar aliviar essa dor, essa angústia que está vivendo. Então, são muitas, Sim. muitas questões aí. E lembrando, gente, que não tem resposta certa para cada uma dessas questões que a gente está trazendo.
Não tem fórmula pronta para você resolver. O que eu ensino no método LCD para pais, mães, adultos, que ainda não tem esse método para criança, ainda é um projeto que eu quero fazer, colocar em prática ainda nesta encarnação. Tá escritinho no meu caderninho lá, meu projeto para trabalhar com criança. Mas Legal. para adultos que sofrem da angústia de o processo de educar, de ter muita coisa para fazer, da ansiedade, das dores corporais, do estômago que dói, do intestino que não funciona bem, seja qual for o sintoma que você tenha, você que está aí me ouvindo, se quiser colocar aqui nos comentários, pode colocar. Se você tem dor em algum lugar ou alguma dor emocional, né, a dor de frustração, dor de ansiedade, o que eu ensino no método LCD é que você vai ter que olhar para você e, pelo menos nesse momento da sua vida, identificar qual é a prioridade. Porque a gente tem uma lembrança aí de história do que a gente viveu, os nossos pais viveram e a gente carrega isso, de que não vai, o dinheiro não vai dar, a conta não vai bater, né? Mas quando você vai elencando prioridade na sua vida, você vai vendo que você consegue viver de uma forma muito mais simples, com muito menos exigências do que Uhum. você imagina. Então isso vai se tornando mais leve. Tá parecendo uma fala banal, mas eu vou dar um exemplo aqui na minha área do exercício físico. Tem muita gente que tem ainda a ideia de que para fortalecer musculatura, para ter qualidade de vida, precisa fazer o exercício de 1 hora, ou precisa estar na academia, ou precisa suar, ou precisa doer. E quando não atinge esse mínimo, essa expectativa, justifica que as doenças é porque não está atingindo esse mínimo, ou fica com essa frustração que eu não estou dando conta de fazer tudo, porque eu só tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho tempo de cuidar de mim. Mas já se sabe em pesquisas recentes que você consegue atingir esse processo de fortalecimento com exercícios simples em casa, com atividades domésticas, que é o projeto que chama Todo Passo Conta, do Agita São Paulo, Agita Mundo, e tem as referências científicas lá, falando que as atividades leves previnem melhor as doenças cardiovasculares do que as atividades moderadas e intensas, que é da gente dar prioridade para aquilo do dia a dia mesmo. E aí, se a gente não tirar isso da caixinha, eu vou ficar ainda com a ideia de que eu tenho que pagar academia, de que eu tenho que fazer todo dia, e eu não estou conseguindo fazer. Isso é um exemplo. Isso vai servir para a quantidade de roupa que você tem dentro do armário, para a quantidade de material escolar que seu filho tem, para o tipo de lazer que vocês vão fazer. Porque se Sim. tem dinheiro para fazer isso tudo, gente, ótimo. Tá tudo bem. Vá lá e usufrua. Não tem problema nenhum. O problema é É, quando não tem, e o que, que você está sacrificando, deixando de lado para ter. sim. Acho que é bem aí. Se o que você já possui já é o suficiente para você ter uma vida plena, para os seus filhos terem o que é suficiente para que eles tenham. Seu filho não precisa ter um iPhone da última geração, é uma criança, né? Nem Então, você. e nem você, exatamente. Eu estou aqui com o meu celular capenguinha, meu carrinho capenguinha, mas eu não preciso de algo melhor nesse momento. Eu preciso. Para que serve um carro? Para me transportar. Ele não serve para dizer o meu valor enquanto ser humano. O meu celular serve para quê? Para me comunicar. Ele não serve para dizer o quão bom profissional eu sou. Isso não mede. Então, essa distorção de valores, né, do que realmente importa, a gente também via muito. Nossa, a gente via muito quando ia nas casas das crianças, sabe? Porque às vezes você Os ia na casa da objetos, né? criança, você ia na casa da criança que não tinha o livro né, que era para ter adquirido no início do ano, já está lá em agosto e o pai não comprou. Mas ele tinha uma televisão de última geração, um aparelho de som lá, você sabe que vale mais do que 10 livros. Então, assim, era chocante para a gente ver, poxa, seu filho está, às vezes, ali passando uma situação desagradável na escola, porque não tem um livro ali para estar trabalhando, igual os outros, todos os colegas têm, e Sim. você está priorizando outras coisas.
É. E, gente, mais uma vez, para ficar claro, a gente está Uhum. tentando comunicar aqui de uma forma clara. Se você não concorda, põe aí no comentário. Mais uma vez, não é para ficar com a ideia de um discurso religioso, porque a gente falou que é espírita, porque espírita tem essa mania de que não pode ter bens materiais, blá, blá, blá. Não! Se você Não. tem a condição de ter o objeto mais caro, de ter o carro mais caro, e isso não está competindo com a qualidade do estudo do seu filho, com a sua paz interior, você está bem, tá tudo bem. Mais uma vez falando, tá tudo bem. Mas é o que eu explico das liberações miofasciais no dia a dia que aliviam dor. Sem remédio, Carla, você pode aliviar a dor com batata doce, com limão em casa. Você só tem que parar para fazer. E o povo não faz. Nesse paralelo, o que você vai ter que abrir mão? Abrir mão de um tempinho no seu celular que todo mundo hoje fica atualizado de vídeo no WhatsApp. Não vou nem falar Uhum. nas outras redes sociais, estou falando pro pessoal mais velho aqui que fica vendo os videozinhos do WhatsApp. Você vai ter que abrir mão um pouquinho desse momento. Você pode até fazer assistindo TV. Eu falo que dá para fazer assistindo TV, dá para fazer em cima do sofá, num momento seu de descanso para fazer as liberações miofasciais em paralelo. Você pode fazer com seu filho, brincando ali no chão, também não atrapalha, mas você vai ter que abrir mão de alguma coisa. É sobre isso que a gente está falando com Uhum. relação às posses. Desde É. que não esteja competindo, tá tudo bem. Se o dinheiro é lícito, você não está prejudicando ninguém, foi você que adquiriu, você tem todo o direito de fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Sim. Cara, eu queria trazer uma outra coisa aqui também que você falou, que me chamou muita atenção da sua live com a Cleo. E, gente, eu Uhum. acho que esse vai ser o último tema por conta do nosso horário. Acho que a gente vai ter que marcar outra live com a Carla para a gente já conseguir abrir para algumas perguntas, se tiver alguma, e a gente também caminhar para o final, porque esse tema aqui eu sei que ainda vai um pouco. Sim. Você falou para a gente da questão de que a criança pode escolher o que estudar. Certo. Como assim, produção? A Carla é formada para dar aula, ela sabe o que é melhor para o meu filho. Ela que tem Uhum. que escolher que texto que ele vai ler, que tema que ele vai estudar. Meu filho é uma criança. Ele não tem condição de escolher. Como assim, Carla? Fala disso pra gente. Eu acho que assim, um histórico de como eu consegui chegar nisso, né? Eu, trabalhando lá na escola que eu trabalho, eu tenho uma diretora que eu amo de coração, Tânia, maravilhosa. Eu brinco que eu falo para ela, que eu falo para os outros assim, se eu chegar para ela e falar assim, Tânia, eu quero subir em cima daquele telhado, que é para eu poder olhar o céu melhor com os meus alunos, ela vai falar assim, tá, você precisa da escada? É esse o Show. grau de apoio que eu tenho com as coisas, com as loucuras que eu quero fazer. Então, logo que eu cheguei na escola, era os professores que escolhiam o tema que iria ser trabalhado na mostra de ciências. Eram os professores que diziam o que cada aluno ia ter que falar e só ficavam ali na expectativa, torcendo, morrendo de gastrite na hora que eles estavam apresentando, quase falando junto com o aluno, porque quem tinha feito o trabalho tinha sido eles. Eu falei, não, para tudo, pelo amor de Deus. Esse é o momento mais legal de ser aluno, é você escolher qual vai ser o seu projeto de pesquisa, o que você vai pesquisar, qual que é a sua curiosidade, né? E aí começamos a fazer esse processo. Ao longo dos anos, depois que eu fiz o mestrado principalmente, a gente entrou na questão da pergunta, o que te motiva? Qual que é a sua pergunta? Ah, por que que o céu é azul? Ótimo, por que que o céu é azul? E aí vão atrás do porquê que o céu é azul. Quais são o que vai interferir na cor do céu? Ah, mas tem dia que o céu tá cor de rosa. É verdade, tem dia que o céu tá cor de rosa. Por quê? Né? Os meus alunos odeiam. Eu falo, eles me mandam uma pergunta e eu respondo com outra pergunta, né? Por quê? E é essa curiosidade. Quanto mais pergunta, mais vontade. Então, no ano passado, eu fiz o curso da Ecohabitare,
que é o curso do José Pacheco, que é um dos fundadores da Escola da Ponte. Hoje ele mesmo fala, a Escola da Ponte é passado, esquece a Escola da Ponte. Você tem que fazer a sua Escola da Ponte, né? Então, Que massa. o que é esse conceito, né, que o Pacheco trouxe é que a gente deve dar autonomia para a criança aprender. E isso passa por ela ter a liberdade de escolher o que ela quer aprender. Não quer dizer que ela vai ter alguns assuntos que ela não vai estudar, mas ela vai caminhar por caminhos interessantes para ela. E às vezes ela nem vai perceber que passou por lá, né? Então, dentro do que o MEC exige, nós temos lá algumas habilidades para serem adquiridas pelo estudante a cada ciclo, né? Então, no início do ano, eu apresentei para os meus alunos, ainda era por matéria, ainda era por disciplina, dentro da disciplina de ciências, de sexto ao nono ano, tudo que eles teriam que estudar, tudo que eles teriam que aprender. E eu dei a liberdade para eles escolherem por onde eles queriam começar. Então, teve alunos que são fascinados pelo universo. Professora, eu quero começar pelo universo. Beleza. Professora, eu quero começar a estudar o corpo humano. Ótimo. Professora, eu queria estudar sobre os átomos. Beleza. Só que aí o que acontecia? Eu tinha numa sala de aula, que lá são turmas pequenas, né? Uma sala de aula com 24, que era mais lotada, 5 alunos estudando o sistema nervoso, 3 alunos estudando angiosperma, 4 alunos estudando velocidade e aceleração, mais 2 que estão estudando o sistema solar, e a professora Carla ali no meio, tendo que atender todo mundo. Eu falo, eu invento as coisas depois, eu me arrependo. Eu tinha dia que eu ficava louca, porque eles vão estudando por conta. Tem dias que ficava tudo tranquilo, porque estavam todos ali estudando. Mas quando eles achavam que já tinham concluído, eles tinham que vir até mim, para eu realmente verificar se o que eles aprenderam é o suficiente para eles passarem para a próxima etapa. E aí, às vezes, acontecia de todo mundo encerrar no mesmo momento, né? Aí eu ficava louca. Mas era fantástico, porque às vezes eu sentava para conversar e o aluno tinha ido além. Ele tinha pesquisado sobre aquele assunto e aí ele viu que tinha uma palavra que ele não conhecia e ao invés de ele passar direto, ele foi, pesquisou sobre aquela palavra e ele descobriu uma outra coisa interessante. Ou teve lá um aluno que falou assim, olha, professora, eu já terminei vitaminas, mas eu queria estudar mais sobre nutrição, pode? Pode, vai com Deus. Pode estudar, né? Então, essa liberdade fez com que alguns alunos decolassem, avançaram muito, enquanto outros foram no seu ritmo um pouco mais devagar, outros levaram mais tempo para entender que com o grupo eles não estudavam bem, que distraía muito, então que eles sozinhos fluem melhor no estudo. Então, teve todas essas questões, né? Que hoje, já no segundo ano desse trabalho de estudar sozinho ou por conta, eles já estão muito mais maduros. Então, eles já se E percebem você um está pouco melhor. falando de que idade? A partir de 12. Mas lá na escola já começa esse estudo por projetos já desde o jardim. Né? Mas a Jardim autonomia, é esse 7? processo 6, 7 anos, né? Então, Mas com 7 não, 6, anos a 7 criança não, também... 5. Eita, piorou a situação. 5. É. 5 anos a criança também escolhe o que ela quer estudar? Escolhe junto com a professora, né? Junto com o grupo. Dentro daquelas opções. Não necessariamente. Às vezes a professora vai sair com eles andando pela escola e vai ser a escriba que a gente fala, né? Vai escrever todos os assuntos que eles acharam interessantes. E aí eles vão juntos votando até chegar num assunto em que a classe toda tem um interesse. Ou se não fecha um assunto só, 2 assuntos, né? Então, com os menores a gente faz menos temas. E com os maiores, se quiser, pode ser um tema para cada um. Mas eles também gostam de trabalhar em conjunto, né? O que é sempre muito bom. Sim.
E como que passa de ano esse povo, cara? Como que você sabe se eles aprenderam? A gente tem uma Então, necessidade, né, de provar de é, alguma forma, provar a as outras, prova, né? Realmente uma prova. provar a prova, exatamente. As outras professoras me questionavam muito isso, porque elas ainda estavam fazendo prova, né? Principalmente assim, o português e a matemática é muito mais complexo de fazer isso. Eu sei, eu sou da melhor matéria do mundo, eu sou da melhor disciplina para fazer essas extravagâncias, né? Que é a biologia. Mas para eles era muito difícil compreender como isso poderia funcionar. Então, eu falava assim, toda vez que o aluno chega para mim e fala, professora, eu já posso ser avaliado. E eu sentava com ele e conversava com ele sobre o assunto, ouvia as suas anotações, passava uma atividade para ele fazer e corrigir as suas respostas. Eu estava ali naquele momento avaliando o aluno. Todos os dias que ele me trazia o caderno para eu dar uma olhada, ver o que ele estava fazendo, se ele estava no caminho certo, eu anotava. Ah, tinha uma folha para cada um, para cada aluno, né? Então eu ia lá na página do Luizinho e eu anotava. Ah, o Luizinho tá fazendo pesquisa sobre o cérebro, tá indo bem. Ou então eu colocava um conceito de A, B, C para eu ir me norteando, né? E aí depois disso, juntando com algumas atividades de exercício, que às vezes ele fazia e entregava, ou tinha alunos que preferiam, ao invés de ser avaliados na forma de atividades, né, provar que aprendeu, eles preferiam fazer um vídeo para mim, falando sobre o assunto. Então, esse vídeo era como se fosse um seminário, uma apresentação, né? Então, através disso, eu ia juntando os valores para formar uma nota, porque a escola ainda Então, exigia, né, uma nota padrão. tá, só para ver se ficou claro na minha cabeça e do pessoal aí também. A Jucimeiro só perguntou como que é o nome da escola É que seleciona? Escola Espírita Maria de Nazaré, que fica na Casa Espírita Vantur de Freitas, 1º de março. Respondido. É. Então, aquela ideia que a gente carregava antigamente, e isso aqui, fazendo paralelo, serve para os pais no dia a dia em casa. Nós somos Uhum. responsáveis pelas crianças, mas não necessariamente a gente sabe tudo que é importante para elas. Elas também devem ter essa autonomia, né? Dentro de espaços de segurança, podemos chamar assim, né? Então, o Sim, que antes se acreditava que o professor, o coordenador, o MEC, tinha que dizer todos os conteúdos que aquela criança precisa saber, subtração, multiplicação, divisão, tá, 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 tá. Agora é por habilidades. Agora que eu falo assim, o que você trabalha, né? A metodologia aí que a escola optou, que é aprovada, ela é aprovada pelo MEC? essa questão de habilidades agora é obrigatória pelo MEC, né? Tem lá, Ah, a gente não então, fala mais em conteúdos. Existem os conteúdos, mas eles estão dentro das habilidades. Por exemplo, um aluno ser capaz de compreender a importância da água tratada para evitar doenças, digamos assim, que essa seja uma habilidade. E o que ele está vendo aí? Ele está sim. vendo a água, tratamento de água, doenças causadas por parasitas presentes na água, né? Então, Então ele é não tem super que difícil. saber o nome filogenético de todos os parasitas e de todos os parasitas existentes, de que classe, reino e tal, tal, tal. Ele precisa. Ele vai Precisa ou não? estudar, né? Mas ele Aham. vai ficar com aquilo que é o de mais importante. O que é de mais importante é aquele que Sim. você sai sabendo, né? Que vai ser importante para o resto da vida. Então, colocar o conteúdo na prática, na vida do aluno. Fazer aquele conteúdo fazer sentido. Sabe aquela pergunta que é muito clássica? Gente, para que eu vou usar isso na minha vida? O aluno não Uhum. vai perguntar isso. Porque ele está aprendendo através do que é a curiosidade dele, que é o que está na vida dele. Sim. E deixa eu dar um exemplo sobre isso, porque eu estava gravando um vídeo de exercício e que tinha que fazer um alongamento sentado bem em cima do ossinho do quadril. Eu falei assim, Uhum, a gente vai sentar em cima do isquio. Aí eu lembrei que tinha que explicar o que era isquio, né? Eu falei, gente, uhum. lembra daqueles conteúdos que você estudava no ensino médio, no ensino fundamental, que você não sabia o que você ia fazer com eles? Se tivesse ensinado para você na prática, você entendeu um alongamento, né? Porque tem muita Uhum. diferença, por exemplo, tem algumas pessoas que não sabem, de você sentar.
no cóccix, que é aquela cintura largadona que a gente fica mexendo no celular, trabalhando no computador. Aqui eu tenho muito mais tensões na musculatura. Isso aqui eu tô sentando em cima do rabo ali, viu, gente? Nosso antigo rabo. Do É, que sentar em cima do ossinho que tem lá de baixo do quadril. Aí eu deixa eu até me sento. ajeitar aqui, que eu também estava sentada no copo. Aí, ó. Aqui eu tenho muito mais distribuição de forças para poder permanecer mais tempo, com menos dores, com mais saúde na minha articulação. Tem problema ficar assim por um tempo? Não tem problema, porque a gente precisa das alterações posturais. Mas se Uhum. você ficar mais tempo, se você ficar o mesmo tempo nessa posição de, sentado em cima do cóccix e o mesmo tempo aqui, aqui vai te oferecer menos prejuízo do que aqui. Mas a Uhum. gente não sabe o que é isso, né? Aí eu dei esse exemplo de que a gente até aprendeu lá na escola, mas como a gente não sabia É, aplicar, você vai falar isso para alguém e fala, o quê? Da onde que é esse negócio aí? é, inclusive era legal porque a gente tem aula de yoga, né, na escola. Todas as turmas Ai, fazem. que legal. E aí eu falava para a professora de yoga, ó, aqui nessa turma já tem alunos que já estudaram o sistema locomotor. Então você pode falar usando os termos biológicos mesmo. Pode falar, agora vamos lá, sentiu a escápula, vamos sentar em cima do isquio, né? Pega lá na rótula, vai gastando aí a sua biologês aí, para os alunos Sim, verem, né, que está na presente prática, né? na Ai, que prática. bacana. Isso mesmo. É, eu, Gente, assim, pode faltou falar. só falar rapidão, assim, das coisas que fazem parte, né, da construção da minha didática dentro de sala de aula, que eu Sim, falei fica à do vontade. mindfulness, falei Uhum. do mindfulness, é, CNV, eu me sinto, assim, aprendiz O da que que é aprendiz, CNV? no Tem gente que não conhece. sim, comunicação não violenta, foi desenvolvida por Marshall, né? E tem muitos grupos hoje de CNV, eu participo bem mais ou menos de um, né? Eu tenho que me aplicar mais. E foi assim, transformador. Então hoje que ele fala muito sobre você perceber qual é a necessidade que aquela pessoa está demonstrando que ela precisa. Então, às vezes, o aluno chega, está agressivo. Qual que é a necessidade que ele está tendo naquele momento? O que, que ele está querendo dizer através daquela agressividade, né? Então, o que está ali por trás. Aí tem todos os aspectos emocionais que a gente trabalha. O que, que é emoção? O que, que a identificação das emoções dentro do momento que a gente tem lá, que é a educação do sentimento, a educação do espírito, né? Ele vai observar uma imagem, vai tentar identificar qual é o sentimento que está por trás daquela imagem, qual é a emoção que os personagens estão sentindo. E aí vai entender o que é o entusiasmo, o que é a depressão, o que é a tristeza, o que é o amor, o que é a euforia, né? Identificar momentos na vida onde ele já sentiu isso, situações que podem provocar essas emoções neles. Então, essa alfabetização dos sentimentos, né? Você saber dar nome para aquilo que você está sentindo é uma coisa que a gente trabalha muito e que às vezes vai ajudar o aluno a se perceber naquela hora que a gente fala para ele, para, respira, o que está acontecendo? Ele vai saber falar o que está acontecendo. Olha, eu estou me sentindo ansiosa. Talvez antes de saber o que ansiedade ele não saberia dizer que ele está daquele jeito porque está ansioso. Tem muito adulto que não sabe, né, reconhecer as emoções. A gente ainda está aprendendo. Cara, isso que eu ia falar, né? É um caminho difícil porque. Mas eu imagino que toda a sociedade deve ter passado por isso. Então, eu tenho alguns problemas numa sociedade do primeiro século. Aí, essa sociedade do primeiro século tenta construir uma solução para as crianças do segundo século. A gente tá lá, século II, lá na história. Sim. E aí, essas crianças vão se deparar com esse problema dos próprios pais não saberem trabalhar com essa inovação. Eu imagino que isso seja histórico, deve ter acontecido em todas as inovações educacionais que a gente tenha passado. Tem alguma dica prática que você poderia dar para os pais que se sentem nessa posição? Eu não aprendi a alfabetização dos sentimentos. Como que eu lido com isso com os meus filhos?
Hoje tem muitas fontes disponíveis de forma gratuita na internet. Como eu falei, tem esses grupos de CNV que são maravilhosos. Eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, tinha que fazer terapia, procurar um psicólogo, né? Eu sou irmã de Ainda psicóloga. bem que não sou só eu que falo isso, tem alguém para ajudar a reforçar. Não. É engraçado, às vezes na escola a gente indica encaminhamento para o psicólogo, aí o aluno vem, professor, eles querem que eu vá no psicólogo. Ué, e daí eu também vou. Ai, professor, eles querem me mandar no psiquiatra. E daí eu também vou. Isso faz parte. A gente não tem um corpo e vai consultar no médico, a gente tem uma mente que precisa também, às vezes, de consulta, né? Eu sou irmã de psicóloga da terapia cognitiva. Então, assim, eu sou muito fã dessa linha, a terapia cognitiva. Então, também tem essa pegada. Você que é pai, ouvir as suas dores, como é o que você trabalha muito, né? Um psicólogo ajuda demais. Uma reforma Yes. íntima, uma meditação, né? A CNV, para você se escutar. Esse momento de CNV, não, perdão, de mindfulness, né? De você parar. Respira. O que é que você está sentindo? Às vezes você está ali num ambiente e você não consegue nem perceber que tem um passarinho cantando. Para tudo, respira, né? Então, essas questões ajudam a gente a compreender. E, assim, tem um livro também que é muito legal, que é As Cinco Linguagens do Amor, Ai, clássico, né? adoro, É, adoro. e tem, assim, essa coisa de ligação entre pais e filhos, que se eles, às vezes, parassem para entender qual que é a linguagem que o seu filho precisa que você use, já resolvi a metade do problema, né? Então a gente às vezes Sim. trabalha, olha, seu pai está provendo, porque para ele isso te dá amor. Ah, meu pai nunca falou que me ama. Ele falou, mas usando outra linguagem, Outra né? linguagem. Então seu pai faz isso com você? Faz. Seu pai te dá isso? Dá. Isso é ele dizendo eu te amo, meu filho. Entendeu? Sim. O que E seu para pai quem fica ainda feliz quando você faz, né? Ah, ele gosta quando eu faço tal coisa. Então, isso é quando ele ouve você dizer, te amo, pai. Então faz, né? Então, isso mesmo. são caminhos, né, que a gente vai encontrando. Sim, e um dos caminhos para quem não conhece, para quem ainda tem um preconceito com a psiquiatria, com a psicologia, tem a avaliação da leitura biológica. Quem quiser saber um pouquinho mais, me manda um direct, eu faço a avaliação da leitura biológica, porque aí é uma sessão só. Em uma sessão, eu vou conseguir te ajudar a identificar, através de sintomas biológicos, se você tem intestino preso, se você tem gastrite, se você teve lesão, com que ano você teve, se regenerou, se não regenerou. Para cada sintoma biológico, tem o correspondente emocional. Dali, você vai pelo menos clarear mais ou menos o caminhar. O meu medo tem relação com isso, a minha ansiedade pode ter relação com aquilo. Se isso te trouxer pelo menos essa sensação assim, nossa, faz sentido, eu sempre tive dificuldade de agir no trabalho ou de agir com meu filho, porque eu passei por um problema XYZ. Aí é uma porta muito mais fácil para você ir para a terapia, de ir para a psicologia, que você vai perceber, nossa, o bloqueio está aqui dentro, é comigo. Então, Uhum. para quem quiser conhecer aí a avaliação da leitura biológica, manda um direct aí, deixa um comentário em algum lugar que eu te explico mais ou menos como que funciona. Carla, em resumo, então, eu entendi que esse processo educacional que você faz no seu trabalho, vários outros profissionais, é uma linha crescente, né, de você Muito. na área da saúde, pelo menos, a gente viu a medicina dando esse pontapé da abordagem baseada no problema, né, de trazer problemas ali da saúde, da Uhum. população para o curso de medicina. Uhum. Então, é uma linha que está crescendo para a gente observar que as soluções primeiro estão dentro de nós, né? Aí Sim. eu vou fazer um resumão aqui, depois queria saber se você concorda e faz o seu também. Que a Uhum. solução está dentro de nós e que essa liberdade no pensar e no agir, ele só vai acontecer. Primeiro, precisa acontecer. Precisa acontecer Uhum. uma liberdade no pensar e no agir. Mas ele só vai acontecer quando a gente se sentir
num ambiente seguro. O que é um ambiente Perfeito. seguro? É um ambiente com menos críticas, né? Com acolhimento independente do erro. Ter ali um lugar que você pode ser você, para que Uhum. você tenha esse estímulo de trazer as suas melhores ideias, a sua melhor versão. Porque qualquer sinal de medo, gente, a gente faz assim, ó. A gente anda para trás, a gente trava, a gente se protege. E a gente não vai ter liberdade de estudar o que quer, como é o modelo que a Carla trouxe, de ultrapassar aquilo que a professora te deu ali para você estudar, porque você estava tão livre, tão estimulado para buscar aquilo que você foi além. Sim. E se a gente fizer esse paralelo com a nossa saúde, com as dores, com a qualidade de vida, eu falo que as pessoas que têm que escolher que tipo de exercício que quer fazer não é o profissional de educação física, não é o médico que tem que falar para você, porque você tem desgaste no joelho, você tem desgaste na coluna, você tem que fazer hidroginástica, você tem que fazer musculação. É você que tem que escolher. Porque o seu músculo não vai se fortalecer somente com o exercício físico, ou o seu osso vai desgastar somente com o exercício de impacto. Não. É uma somatória do quão bem você está e livre para fazer o que você quiser, o que é importante para você, com os exercícios que você faz. Se você focar só no exercício, da mesma forma que a escola, que focar só no cognitivo do aluno, não vai ajudar a resolver problemas de sociedade, como, eu não aguento não falar disso, como o que a gente está vivendo agora da guerra. Tem muito cognitivo ali envolvido, gente. Tem muita ciência por trás de bombas e aeronaves e tem muita informação técnica ali, mas o que eles estão fazendo com isso, Jesus? É falta de comunicação, né? Aí gostaria que você resumisse para a gente também esse processo de tornar mais leve e aliviar dores no processo de educar, para a Sim, eu gente acho que finalizar. para finalizar, eu vou pegar esse gancho que você soltou aí de porque para o profissional fazer essa mudança, o professor fazer essa mudança na forma de trabalhar, é preciso se sentir num ambiente seguro para fazer, né? Então, ele tem que estar com o apoio da escola, mas também estar se sentindo seguro, no sentido de que ele sabe o que ele está fazendo. Porque se ele sente que ele sabe o que ele está fazendo, o aluno vai ter segurança, o pai vai ter segurança e vai ficar tudo bem. Então, às vezes, até no curso da Ecohabitat, eu vi assim, muitos coordenadores pedagógicos tal, criticando muito os professores. Ah, são professores antiquados, eles só querem fazer daquele jeito antigo, eles não aceitam, né, o que é novo. Se ele não está aceitando o que é novo, talvez você não esteja conseguindo comunicar o que você quer. Ele não está se sentindo seguro. Como é que ele vai fazer uma coisa? É o nome dele que está em jogo. Porque o pai não vai falar que o diretor é ruim, é o professor que não sabe ensinar. Então, essa coisa assim, dessa mudança, ela não pode vir de baixo para cima, enfiada goela abaixo. Ela tem que. De O cima para professor baixo. é, de goela abaixo, né? Que vem é o sapo que a gente engole, né? Então, assim, cara, não dá. Tem que ser o professor se sentir pronto. E ele vai se sentir pronto quando? Quando ele entender o processo. Então, o professor precisa estudar. Quanto E mais eu entender não é só cognitivo, né? É sentir, exatamente entender. isso, é estudar todas essas partes que compõem o aluno que está lá sentado, né? E tentar ver esse mundo holístico que envolve a sala de aula. E acho que é isso, é buscar. Os pais devem buscar aprender, os filhos devem buscar aprender, os professores devem buscar aprender. Acho que é isso. Ai, que bacana. Ai, adorei. Eu adoro falar esse processo de educação, de ensino-aprendizagem, porque eu acho que ele fala muito do que a gente vive no dia a dia. Se não for verdadeiro para a população que tem que se movimentar, a questão do exercício, seja todo dia, seja uma hora, não vai ser aplicável. Se não for verdadeiro que dá para aliviar dores sem remédio todo dia, você vai continuar tomando remédio. Se não for verdadeiro que a escola vai ensinar sem a prova,
você vai questionar, vai colocar em outras instituições, e aí a gente não consegue mudar, subir o degrau, né? A gente vai continuar nos mesmos problemas que a gente já vem trazendo há alguns séculos. É, Carla, não, gratidão, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, sem nem me conhecer muito bem, aceitou aí o convite. Obrigada mesmo, coração. eu que agradeço, Tamires. Amiga de Cleo é amiga minha. Eu sigo essa lei também. É, então, assim, vou buscar até aprender mais sobre esse tratamento corporal, emocional, né, que você faz. Como é o mesmo nome? Leitura Medicina, biológica. leitura E a leitura biológica. biológica é baseada na medicina germânica, e eu peguei esses conceitos, juntei com a educação física e criei o método Liberação Consciente da Dor. Muito bom, muito bom. A gente precisa. Eu agradeço e convido a todos que quiserem conhecer mais sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo. A gente ainda está em construção desse método. Nós temos lá um Instagram da Escola Espírita Maria de Nazaré, que vocês podem olhar e saber das nossas atividades diárias, né? Tem sempre fotos, conteúdos lá para vocês estarem acompanhando. Isso mesmo, Obrigada, eu viu, tenho pela que ir, eu oportunidade. tenho que ir lá. Sim, Então tá bom, gente. obrigada, Um viu? bom restinho de domingo para vocês, boa semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau.